Por volta do século XVI, nós temos todo esse 16, 17, você tem todo esse florescimento da ciência moderna, que é baseado, sobretudo, na aplicação de princípios matemáticos. E note que aí começa uma tendência característica de toda a civilização moderna, que é a de confiar antes nos números do que nos fatos. Você vê aqui Galileu Galilei, ele escreve com orgulho que muitas vezes a ciência de orientação matemática, ela faz violência contra os sentidos. Quer dizer, aquilo que você está vendo é uma coisa, mas aquilo que o cálculo te impõe é outra completamente diferente. Você está vendo uma coisa, mas a realidade supostamente é outra. E Giancarlo Infante, que é um escritor italiano, agora muito interessante, escritor católico, muito interessante, ele lembra o seguinte: Galileu diz que vai apresentar as suas teorias mediante demonstrações certas e experiências sensatas. E Giancarlo Infante pergunta, mas não tinha que ser o contrário? O que tem que ser probante e exato são os fatos. As demonstrações podem ser apenas sensatas e prováveis. Porque, afinal de contas, as demonstrações estão apenas na sua cabeça e os fatos é que estão do lado de fora. E, então, Galileu, de certo modo, ele se trai duplamente. Primeiro, ao dizer com orgulho que as suas teorias fazem violência contra os sentidos. E, em segundo lugar, ao inverter a hierarquia dos motivos de credibilidade, dizendo que as demonstrações serão probantes e as experiências serão sensatas. Ora, uma experiência sensata, que é apenas sensata ou razoável, ela evidentemente é apenas um indício e não uma prova. Não é isso? E uma demonstração, se for certíssima, ela prova apenas a si mesma e não a sua coincidência com a realidade externa. Quer dizer, o cálculo mais exato do mundo, ele só prova a sua própria exatidão. Ele não prova que ele coincide com o fato do mundo exterior. Só o que pode dar esta conexão é justamente a experiência. Mas daí a experiência tem que ser perfeitamente exata e tem que coincidir em gênero, número e grau com a hipótese que foi levantada de início. Então, nesta época surgem as grandes teorias, como a teoria heliocêntrica, a teoria da gravitação universal, que inauguram a ciência moderna. Nessas teorias, uma multidão de fatos do mundo exterior é reduzida a uma fórmula que teoricamente a explica. Mas a conexão da fórmula com o mundo real, que é dada pela experiência, é sempre, vamos dizer, um pouco frouxa. Por exemplo, a lei da gravitação universal demorou um tempo para se revelar inexata, mas acabou se revelando. E se revelou então que ela não era um princípio universal, mas era uma constante limitada que se aplicava a certos domínios da realidade, mas que não valia para outros. Como é que se descobriu isso? Por meio experimental. Ou seja, os cálculos não estavam errados. O que estava errado era a conexão do cálculo com a realidade. Do mesmo modo, a teoria heliocêntrica, Galileu oferece uma série de argumentos em favor da teoria heliocêntrica, todos supostamente baseados na experiência, mas são todas experiências imaginárias, experiências que ele jamais fez, experiências que ele pensou. Ele, por um lado, ele diz que não finge hipóteses, mas, por outro lado, ele usa a expressão eu concebo na minha mente, mente concipio. Quer dizer, eu invento uma coisa na minha mente e começo a raciocinar a partir dela, e por mais exatamente que eu raciocine, as minhas conclusões só serão coerentes com a premissa que eu mesmo coloquei e não necessariamente com os fatos do mundo externo. Então, praticamente todas as provas
que Galileu oferece do heliocentrismo são todas falsas, são todas erradas, você tem erros de cálculo monstruosos, e hoje isso aí já está provado, isso não se discute mais. Quer dizer que as provas de Galileu são inválidas, né? Então, se continuaram acreditando no heliocentrismo, foi por outros motivos e não por aqueles alegados por Galileu. Então, e justamente quando a teoria de Galileu é examinada pelo inquisidor São Roberto Bellarmino, vamos dizer, a crítica fundamental de São Roberto Bellarmino é: isto não bate com a experiência.